Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o VRRP. A gente vai abordar os tópicos dos conceitos de VRRP, por que você vai usar o VRRP na sua topologia e as configurações e verificações do VRRP. Mas antes da gente começar, deixa aqui embaixo já o seu joinha, se inscreve no canal que isso ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos lá. Com o avanço da tecnologia, é praticamente impossível da gente não encontrar empresas que dependam do bom funcionamento do seu ambiente de TI para o sucesso do seu negócio. As falhas em sistemas podem ocasionar os mais diversos danos, principalmente financeiros, quando a gente está falando do consumidor final. Por isso, é cada vez mais comum as organizações venham adotando redundâncias dentro do seu ambiente de TI. A redundância dentro do ambiente de TI ela garante a alta disponibilidade de serviços, sistemas, redes ou dados, através de componentes redundantes como roteadores, servidores, switches e os mais diversos equipamentos de rede. A gente aumenta a confiabilidade da nossa infraestrutura, de modo que caso o nosso sistema ou nosso equipamento primário venha a falhar, o nosso equipamento secundário assume essa responsabilidade. O objetivo aqui é garantir que o nosso serviço não fique parado de modo algum, que o usuário ele não sinta essa interrupção do sistema primário. Então, no exemplo de hoje, você vai ser um engenheiro responsável por projetar a infraestrutura de TI de um escritório de investimentos. Então, é indispensável que os trabalhadores daquele escritório, ou pelo menos aqueles que estão trabalhando na mesa de operação, tenham uma alta disponibilidade de rede. Isso porque, caso nossa infraestrutura venha a ter alguma falha, isso pode causar um alto impacto financeiro para o nosso escritório. E eu acho que você não vai querer isso. Então chega de falar de desgraça e vamos focar na solução desse problema. Para isso eu separei uma topologia bastante simples aqui no Weave. Como você pode ver, eu tenho dois switches L3. No L3.1 eu coloquei o endereço P172.10.10.254 para VLAN 10, e na VLAN 99 eu coloquei um 172.99.99254. Aqui no switch L3.2, para VLAN 10 eu coloquei um 172.10.10.253, para VLAN 99 é a mesma coisa, só que o 253. Eu já vou falar desse VIP da VLAN 10 e da VLAN 99. Aqui embaixo a gente tem dois switches de acesso, que eles vão dar conectividade para os nossos trabalhadores do nosso escritório. E aqui embaixo a gente está simulando os usuários do escritório. No PC1 eu coloquei um 72.10.10.10 e no PC2 eu coloquei um 72.10.10.20. Se você reparar, esses switches L3 daqui de cima eles vão ser o gateway da nossa topologia. Só que eu quero que o switch L3.1 ele seja o gateway primário da nossa rede e o switch L3.2 seja o gateway secundário da nossa rede. Porém, se a gente deixar essa configuração do jeito que está agora, se você perceber, aqui nos computadores a gente só poderia setar um gateway. Por exemplo, a gente poderia setar só apenas o 254 ou apenas o 253. Se a gente estiver apontando como gateway primário o 254, a gente vai ter que configurar em cada PC o gateway 172.10.10.254. E caso venha a falhar esse 254, a gente teria que fazer com que os gateways dos nossos PCs virassem para o 253. A gente pode resolver esse problema através de diversas maneiras, porém a que vamos abordar hoje é o VRRP. O VRRP ele foi definido pela RFC 5768 e pela 3768. E por ser um padrão do IETF, qualquer fabricante pode pegar esse protocolo e implementar dentro da sua caixa. Basta você verificar se a caixa que você está trabalhando existe o suporte para o VRRP. Beleza, voltando aqui na topologia, como a gente tem esses dois gateways, o VRRP vai fazer com que seja eleito um roteador master. O roteador master ele vai ser o roteador principal por encaminhar o fluxo dos nossos usuários aqui embaixo. E caso a gente tenha alguma falha massiva ou parcial dentro desse roteador master, o nosso roteador secundário L3.2 ele assuma essa responsabilidade de roteador master. Isso só é possível porque o VRRP ele cria um Virtual IP. Como a gente sabe, a gente não pode ter endereços IP duplicados dentro da nossa rede.
E como o VRRP ele cria esse endereço IP virtual, que para VLAN 10 é 172.10.10.1, para VLAN 99 é 172.991, para os usuários é como se eles continuassem tendo apenas um gateway. O VRRP ele torna um roteador master, os usuários vão encaminhar primeiramente o pacote, ele veio falhar, a gente assume o secundário, os usuários continuam encaminhando os pacotes normalmente. Do ponto de vista do usuário, ele só tem apenas um gateway, só que logicamente a gente consegue criar essa redundância através do VRRP. O VRRP faz essa eleição de master e backup através de um parâmetro chamado priority, ou prioridade, que no VRRP ela é configurável de 1 até 254. Aquele roteador que tiver configurável a maior prioridade vai ser eleito roteador master, enquanto aquele que tiver a menor vai ser eleito roteador backup. Na nossa topologia a gente vai configurar o switch L31 como roteador master e vamos definir uma prioridade de 250 para ele. Para o switch L3 a gente vai definir o backup e uma prioridade de 125. Vamos demonstrar aqui como a gente vai configurar isso na nossa rede. Antes, eu vou demonstrar como que estão as configurações atuais. Para VLAN 10, você pode ver que eu só defini o endereço IP e uma descrição, o endereço IP 254, que a gente já tinha mencionado antes, e para VLAN 99, no switch L31, a mesma coisa, apenas o 254 dentro da rede 99. No switch L3, só para efeito de demonstração, na VLAN 10 a gente tem o 253 e na VLAN 99 é a mesma coisa, o 253. No PC1 eu coloquei o endereço IP 172.10.10, como a gente já tinha mencionado, e no PC2 o endereço IP 20. Então bora lá. Para configurar o VRRP, eu vou configurá-lo primeiro dentro da VLAN 10. As configurações do VRRP são bastante simples. Primeiro, VRRP, depois da gente entrar no modo de configuração da interface, e vou apertar a interrogação. Ele vai me pedir aqui um número de grupo. Esse número de grupo eu sempre gosto de associar a VLAN que a gente está trabalhando. Então, se a gente está na VLAN 10, eu vou criar aqui um VRRP grupo 10. E vou dar uma descrição para esse grupo. Então, group VRRP VLAN 10, apenas para efeito de documentação. Agora eu vou definir aqui um IP, eu vou habilitar um virtual IP no meu grupo VRRP. Então aqui eu vou colocar o endereço IP 10.10.1, que é o endereço IP do meu VIP que a gente falou anteriormente. Vou dar um Enter. Por último, eu vou definir a prioridade do meu VRRP dentro da VLAN 10. Então a priority, como a gente já mencionou, vai ser de 250. Por enquanto a gente acabou as configurações do VRRP na VLAN 10. Vamos para a VLAN 99 agora. VLAN 99, VRRP. Lembre-se sempre de associar a VLAN ao grupo, sempre que possível, para facilitar a documentação ou pelo menos o estudo. Então, VRRP VLAN 99, descrição, group, VRRP VLAN 99, VRRP 99, IP virtual 172.99.99.1. E por último, a prioridade, VRRP 99 Priority 250, já que a gente está falando do switch L3.1. Vamos para as configurações do switch L3.2. Na VLAN 10, eu vou fazer a mesma coisa, VRRP 10 Description Group, VRRP VLAN 10, VRRP 10 IP. Percebam que aqui no Virtual IP é o mesmo endereço IP que a gente configurou no switch L3.1, porque a gente está definindo o endereço IP virtual. Então ambos switches eles devem ter o mesmo endereço IP virtual, senão não vai funcionar esse conceito de redundância que a gente está abordando aqui. Por último, VRRP 10
Priority 125. Vamos configurar a VLAN 99, VRP 99 Description Group, VRP VLAN 99, VRP 99 IP. Novamente, é o mesmo endereço IP que a gente configurou no switch 1. E por último, a prioridade de 125. Para a gente ficar melhor visualização, vamos comparar a VLAN 10 do switch 2 com a VLAN 10 do switch 1. Percebam que aqui no switch 1 ó, a gente tem o mesmo endereço IP ó, que definimos para o switch 2. A única coisa que muda nas configurações entre o switch 1 e o switch 2 é literalmente a priority, que é onde a gente configura uma maior prioridade para aquele roteador que a gente quer habilitar como primário e uma menor como secundário. Finalizadas as configurações de VRRP, a gente pode verificar se está tudo do jeito que a gente definiu antes. Para a gente verificar aqui no switch L31, basta digitar o show VRRP. Esse comando vai demonstrar todas as VLANs que a gente configurou de VRRP, todos os grupos de VRRP. Por exemplo, o grupo 10, dentro da VLAN 10, aquela descrição que a gente colocou. Note que para ambas VLANs ele está como estado de master, então ele é o roteador master da nossa topologia. Se a gente vir aqui no switch L32 e verificar o VRRP dele, ó, ele está em ambas VLANs como roteador backup que a gente definiu antes. Aqui embaixo a gente tem um Virtual IP configurado na topologia, a gente já cansou de falar dele hoje. Só que tem um parâmetro aqui que a gente não mencionou ainda, que é o Virtual MAC Address. Esse Virtual MAC Address é o MAC virtual que o VRP cria para nossa rede. Então, se a gente olhar o ARP lá de um PC, ele vai estar com esse MAC aqui, e não o MAC literalmente da nossa interface do switch L31 ou da interface do switch L32, porque isso causaria outros problemas. Esse MAC virtual ele já é pré-definido pela RFC. Por exemplo, 00005E 0001, ele já é pré-definido pela RFC 5768 e só muda esses dois últimos campos aqui. Esses dois últimos campos significam o Virtual ID do nosso grupo VRP. Por exemplo, se a gente está com o grupo 10, olha só, 0A. Se a gente pegar o 10 em hexadecimal, ele vai ser o 0A. A mesma coisa se a gente viu o Virtual MAC Address da VLAN 99. Percebam que esses primeiros campos aqui são iguais. Olha só, 00005E 0001. Aqui embaixo a gente tem o mesmo campo. E aqui a gente muda. Aqui eu tenho o 0A para a VLAN 10 e o 63 para a VLAN 99. Vamos calcular aqui, ó. Vou pegar a calculadora aqui. E vamos ver essa diferença. Ó. Se a gente pegar programador, se eu botar em decimal 99, olha só como que fica o hexa dele, 63. Então se a gente tem um grupo 99 em hexadecimal, 63. O Virtual MAC Address do VRRP ele sempre vai ser definido por esses primeiros campos iguais e aqui o grupo do VRRP. O próximo parâmetro que a gente vai falar agora é o Advertisement Interval. Esse parâmetro, ele é o parâmetro que faz referência às mensagens de Hello VRRP. São as mensagens que ambos os roteadores trocam entre si a cada 1 segundo, que é o padrão do protocolo. Essas mensagens são responsáveis por informar ao roteador vizinho que o roteador está ativo. Por exemplo, como que o switch backup vai saber que o roteador master teve alguma falha? Porque o roteador master fica encaminhando essas mensagens a cada 1 segundo para o switch L32. O switch L32 recebendo essas mensagens, ele sabe que o master ainda está ativo e quando ele não receber mais, ele vai saber que ele teve alguma falha. A gente pode dar uma olhada aqui nessas mensagens, a gente pode olhar através do comando de debug vrrp packets. Vou deixar esse comando rodando um pouquinho.
Vou desabilitá-lo. Você pode dar uma olhada aqui, ó, que ele ocorre a cada 1 segundo, como define o protocolo: 59, 00, 01, 02, 03, 04 e assim sucessivamente. Então o switch L3 ele fica encaminhando esses advertisements para o switch L3.2 e a gente pode verificar que o switch L3.2 está recebendo eles pelo debug VRRP package também. Vamos deixar rodando um pouquinho. Um debug all. O mesmo esquema, ó, a cada 1 segundo, 42, 43, 44, ele está recebendo o advertisement priority de 250 e o endereço IP de 172.99.99.254, indicando que ele está recebendo essas mensagens do nosso switch L3.1. Vamos voltar para o nosso output aqui, show VRRP. E o próximo parâmetro que a gente vai falar agora é o preemption. Esse parâmetro ele é habilitado por default pelo VRRP. E para demonstrar sua aplicação, eu vou simular uma falha aqui no nosso switch L3.1. Mas antes de simular essa falha, eu vou deixar um ping estendido rodando aqui nos nossos PCs. Então, 7210.10.1 "-t" no PC1. Pode ver que começou o ping, é um sucesso aqui. A mesma coisa eu vou fazer no PC2, no 7210.10.1 "-t". E agora eu vou simular essa falha através do switch L3.1. E como a gente espera, o switch L3.2 ele tem que assumir como o master da nossa rede. Ok? Então eu vou entrar na interface VLAN 10 e dar um shutdown. Na VLAN 99 e dar um shutdown. Vamos ver o que aconteceu no switch L3.2. Você pode ver que aqui ele demonstra para a gente que no VLAN 10, grupo 10, o estado saiu de backup para master. A mesma coisa na VLAN 99, grupo 99, saiu de backup para master. A gente pode verificar isso através do show VRRP. Você pode ver que para ambas VLANs e para ambos grupos ele está como estado master. E no nosso PC aqui, ó, é como se não ocorresse falha. Ele não sentiu essa falha. A gente não teve, a gente teve aqui, ó, uma perda de pacote no PC2. Mas isso é legal, que demonstra a alta convergência do VRRP. Ele já automaticamente já assume a liderança da rede e os fluxos já começam a passar por ele. É claro que isso aqui está sendo num ambiente controlado, então a convergência pode ser um pouquinho até mais rápida, mas isso demonstra muito bem como que funciona o VRRP. Voltando ao assunto do preemption, com o preemption habilitado, como está agora, assim que a gente voltar às interfaces VLAN 10 e VLAN 99 do switch L3.1, ele tem que assumir como master. Caso essa função esteja desabilitada, a gente configure e desabilite ela, assim que a gente consertar o switch master L3.1, ele não vai assumir como master. Isso porque o preemption está desabilitado. Então, só para mostrar o funcionamento do preemption, vamos habilitar as VLANs novamente. VLAN 99 no shut, VLAN 10 no shut. Você vai perceber que automaticamente o nosso switch L3.1 vai assumir como master de novo. Show VRRP. Master e master. Isso porque temos esse parâmetro aqui habilitado por default. Se ele não fosse habilitado por default, como é no caso do HSRP, você tem que ir lá e configurar ele manualmente no roteador. Beleza? Logo embaixo a gente tem as priorities, que faz referência à eleição de master e backup. Aquele que tiver a maior prioridade vai ser eleito o nosso roteador master. Aqui embaixo a gente tem o master router is, que indica qual é o endereço IP da interface do nosso roteador master.
Aqui no switch L3.1 ele indica que é a interface local, e no switch L3.2, se a gente fazer um show VRRP novamente, pode ver que indica remoto, porque a gente não tem esses entre parênteses aqui escrito local, igual a gente vê no switch L3.1. O último parâmetro que eu quero mencionar do vídeo de hoje é o Master Advertisement Interval e o Master DAO Interval. A gente já falou um pouquinho desse Advertisement Interval, que é o intervalo entre os pacotes de Hello VRRP. A gente tem um padrão de 1 segundo, então a cada 1 segundo o nosso switch vai encaminhar para o switch backup as mensagens de Hello VRRP indicando: olha, camarada, eu estou ativo ainda. Já o Master DAO Interval, ele está de 3,023 segundos. Esse tempo é o tempo que o switch backup vai esperar sem receber nenhuma mensagem do switch L3.1 para considerar o switch master inativo. Então, se a gente tem uma falha agora no nosso switch master, o switch de backup vai guardar esses 3,023 segundos para considerar o master como inativo e se tornar o novo master da topologia. Esse Master DAO Interval ele é calculado pela seguinte equação. Aqui na RFC ela demonstra muito bem essa equação dele. O Master DAO Interval ele é calculado por 3 vezes o valor de Master Advertisement Interval mais Skill Time. O Skill Time ele é calculado por essa equação aqui, que é 256 menos a prioridade vezes o Master Advertisement Interval dividido por 256. Para a gente entender esse output de 3,023, vamos fazer essa equação aqui. Vou pegar a calculadora de novo. Então, primeiro, a gente precisa encontrar o valor de Skill Time, já que a gente já tem o valor de Master Advertisement Interval, para depois calcular o Master DAO Interval. Então vamos jogar esses valores aqui na equação. Para achar o Skill Time, eu vou calcular 256 menos a Priority. A Priority do switch L3.1 ela é de 250, então 256 menos 250, vezes o Master Advertisement Interval, que é o 1, que é por padrão do VRRP, e por último a gente vai dividir esse valor por 256 de acordo com a equação do Skill Time. Então a gente tem o valor de 0,02343, que é o valor de Skill Time. Já que a gente encontrou esse valor de Skill Time, agora a gente já pode calcular o Master DAO Interval, já que a gente já tem todas as variáveis aqui envolvidas na equação. A Skill Time é 0,023 mais 3 vezes 1, que é o valor de Master Advertisement Interval, que a gente já tem pré-definido aqui. Se a gente calcular isso, olha só, a gente chega no valor de 3,023, que é justamente o nosso valor que está demonstrando no output. Simplesmente jogando os valores na equação que mostra a RFC. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode dar uma consultada nessa RFC aqui embaixo. O Master Interval é simplesmente o valor que o nosso switch backup vai aguardar para caso ele não receba as mensagens do switch 1. Ele não recebeu essas mensagens no switch 1. Dentro desse tempo que a gente calculou aqui, ele considera o switch 1 como inativo e se torna o master da nossa topologia. Bom, galera, no vídeo de hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo algum comentário se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não expliquei direito. Clica no joinha, se inscreve no canal e é nóis!